Oi.
Bom dia. Muito bom dia aí a todos vós, à comunidade. Bom dia. Eu não sei se o pessoal de São Tomé vai entrar. Ontem nós tivemos uma reunião de manhã por esse mesmo meio e ninguém conseguiu entrar. Não sei se foi o horário ou foi o sinal, mas talvez a gente possa pensar a discussão de hoje, né? Comentar, pensar numa pauta. Eu acho que talvez a gente possa conversar, a Ana possa contar um pouco como ficou a questão dos sistemas alimentares. A Ana acho que trabalhou nisso e eu também levantei um pouco como é que estamos em relação ao nosso plano de trabalho. E também a gente pode falar um pouco do texto que nós temos que produzir sobre as diretrizes da pesquisa. Eu fiz um levantamento, não estou tão adiantada quanto eu gostaria, mas acho que tem algumas coisas que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, né, de como que a gente conduz isso. Não sei se você quer começar, Ana. Obrigada, Maria Rita. Sim, a ideia foi esta, tão simples quanto isto. Fomos convidados pela FAO para estarmos presentes. Em boa verdade, seria ontem, dia 14, para estarmos presentes num evento chamado Sistemas Alimentares, onde era um evento promovido, julgo eu, pelo FAO aqui em Portugal, e com, digamos assim, o apoio e a sustentação da CPLP. No fundo, seria apresentarmos em Roma, com altos dirigentes, altos dignatários da FAO em Roma, digamos, durante 5 minutos, o que é que nós, o mecanismo das universidades, digamos, tínhamos avançado e que tínhamos feito em prol, a favor, digamos, precisamente destas questões da segurança alimentar e nutricional. E juntamente connosco estariam também um representante do mecanismo da sociedade civil, também que teria a oportunidade de falar e de expor o que tem sido feito nos seus 5 minutos, e estariam também, digamos assim, para além de nós, outras pessoas da própria FAO, em que uma delas seria a Maria Helena, de Cabo Verde, não é? E o outro seria, eu conheço a pessoa, mas não conheço a pessoa, não conheço lado nenhum. Conheço o nome da pessoa e os trabalhos, mas estava agora a ver se recuperava aqui o nome da senhora, que é uma senhora que trabalha as questões da FAO, as questões precisamente que nós trabalhamos na FAO, ver se encontro aqui o nome da senhora. Mas contas feitas, peço desculpa, e teríamos também, digamos assim, a presença do representante, digamos, da CPLP também lá em Roma. Mas, no entanto, nada disso aconteceu porque, porque foi desconvocada a reunião. Pronto, teríamos então a presença do embaixador Francisco Ribeiro Teles, que é o secretário executivo da CPLP, e depois teríamos uma alocução da Maria Helena Semedo, teríamos também uma alocução da tal senhora que eu vos falei, que é Anne Lartley, e depois digamos, uma participação nossa e também do mecanismo das universidades e de
de outras pessoas que não estão aqui explícitas, mas que a FAO, digamos, teria convidado. No entanto, como vos transmiti, já tinha transmitido também à Maria Rita, porque eu tinha, enfim, no fundo, o que é que estava aqui em causa? Estava aqui em causa que a FAO, ao convidar-nos, só tinha financiamento em termos práticos para alguém da viagem, para alguém que fosse da Europa. E, portanto, a Europa, aqui na CPLP, seria Portugal. E na discussão que tive, no diálogo de trabalho também com a Cristina, fiquei eu de representar um mecanismo. No entanto, nada se concretizou porque enfim, fomos simplesmente indicados que este evento não aconteceria, que eventualmente iria acontecer, mas data ainda não prevista. Portanto, é isto que temos. Eu tinha, naturalmente, como era eu a responsável, estava a construir já naturalmente com tempo a apresentação, que era de 5 minutos, portanto tinha que ser uma coisa mesmo muito curta, e pedi naturalmente apoio e auxílio à nossa secretária, à Maria Rita, secretária executiva do mecanismo, e também à própria Jacqueline, com alguma informação, até fotografias e assim, mas quer a Maria Rita, que fez esse favor de enviar informação e documentos preciosos, depois a Jacqueline também estava preocupada, enviou alguns e iria enviar os demais, mas eu alertei-a para ela também, enfim, não ter a urgência de despachar o assunto, porque efetivamente a reunião não se concretizou. E é isto. Maria Rita, não sei se quer, por favor, acrescentar algo que eu não tenha dito ou que não tenha esclarecido corretamente. Obrigada. Perfeito, Ana. A única coisa é que eu acho que esse esforço que nós fizemos de atualizar o plano de trabalho, de meio que fazer um relatório, seria bom a gente concretizar e mandar para a CPLP e a FAO, né? Acho que a Jaqueline tem mandado, às vezes, alguns relatórios, por exemplo, das escolas, acho que alguma coisa tem chegado. Mas acho que seria interessante a gente finalizar isso para mandar, né? Para atualizar a CPLP e a FAO do que nós estamos fazendo. Eu não sei o que vocês acham. Que isso acaba, né, mostrando o que a gente está fazendo, acho que divulga e também é uma demanda, né? Eles têm nos solicitado de vez em quando que a gente relate o que está fazendo. E acho que nós estamos fazendo coisas interessantes, acho que seria bom. Com certeza, Maria Rita. Eu até vos posso já aqui apresentar a apresentação que eu tinha proposto. É uma coisa muito, eu já vos mostro, muito restrita no sentido de ser muito sintética, porque eu só tinha 5 minutos, não é? E depois eu até perguntei, ela está em inglês, eu perguntei aqui à FAO Portugal, CPLP, ao escritório aqui, se ela devia ser em português ou em inglês. Eu, em boa verdade, escrevi, ela está feita em inglês. E depois até me responderam assim, não se preocupe que não deve ser apresentação, é mais perguntas e respostas. Mas eu, de qualquer forma, enquanto estamos aqui, eu vou colocar aqui a apresentação. Tá. E é uma coisa... Juliana, tem que passar para você a apresentação, o comando para você transmitir ela. Se você for expor ela, ele precisa... já está com você, Ana. Tem uma flecha voltada para cima e você pode passar. Ok, eu vou já fazer isso, Maria Rita. Mas se eu demorar um bocadinho, por favor, não atrase a reunião por mim, está bem? Eu vou já fazer isso, tá? Até já. Perfeito. Bom, então, e aí foi uma oportunidade, né, de olhando o plano de trabalho, foi uma oportunidade de ver o que é que nós fizemos e o que é que nós não fizemos e podemos fazer, né, daquilo que está no nosso plano mesmo, né? E da gente pensar. Então, uma das coisas que está no plano e que eu penso que nós vamos fazer parcialmente é essa questão do intercâmbio. Porque
basicamente, o que tem no plano de trabalho da CPLP para o mecanismo são ações de fortalecimento da governança na área da formação, né? E essa o que eles pedem? Projeto de pós-graduação em segurança alimentar e nutricional para a CPLP. Nós não temos propriamente o projeto de pós-graduação, mas nós estamos a caminho, né? Nós elaboramos a especialização, que eu acho que é uma semente, né? Se pensarmos pós-graduação, estrito sensu, porque lato sensu, não sei se vocês usam esses termos aqui, a especialização também é uma pós-graduação. Nós temos a questão da formação em nível mais avançado, de pós-graduação, em mestrado, doutorado. A gente já começou uma discussão com São Tomé e com Moçambique. Não é uma pós-graduação para a África, né, para a CPLP, mas já temos alguma coisa, né? E acho que parece que esse estudo que a gente precisa fazer das características da legislação de cada país é importante. Acho que amanhã a gente vai poder discutir um pouco o que o Miklai conseguiu e já começar essa discussão. Inclusive, Miklai, se você quiser trazer outras pessoas do seu meio que queiram participar, eu acho importante para a gente começar essa discussão. A outra, o curso de verão que nós fizemos, né? Mas deixa eu ver aqui. Ele foi feito, mas havia uma proposta de fazer mais um curso de verão que seria em Portugal, mas acho que isso vai ser difícil. Aí tem uma questão que é o curso de extensão voltado ao direito humano à alimentação, que o professor Flávio Valente ia nos ajudar. Eu liguei para ele, para a Suelen, que é uma aluna nossa de mestrado, que está nesse grupo que está organizando o curso. Ela até ficou de passar aqui hoje e contar um pouco o que eles estão fazendo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, mas assim, sempre vai ter uma contrapartida de quem quiser executar o curso no seu país, né? Eu não sei se essa coisa de fazer todos os países, ela é tão simples, né? Acho que a gente sempre vai ter que ver o que cada país consegue. Acho que eu vou passar para a Ana agora, depois eu continuo passando o nosso plano de trabalho. São poucas outras coisas. Obrigada, Maria Rita. Então, isto aqui era no fundo, muito, muito pequeno e eu depois digamos, não completei, quer com a informação que a Maria Rita me deu, quer com a informação que a Jacqueline também enviou, porque efetivamente foi não ocorreu a apresentação. Portanto, isto aqui era a primeira slide. No fundo são slides muito pequeninos, mas isto aqui nem estava completo, era a informação que eu me pedia, em que nos mostrava quantos países estamos envolvidos, quantas instituições do ensino superior nós, mecanismo das universidades, temos, o número de pesquisadores totais e também quantas áreas científicas estão envolvidas. Isto era a informação que eu não tinha, que tinha pedido, no sentido de nos mostrarmos e identificarmos digamos, a nossa realidade enquanto mecanismo das universidades. Depois, também transmitir como é que funcionava o nosso mecanismo, neste caso o Conselho, que fazemos agora, e cá está, portanto, nós a dizer que em termos de agenda, reunimos hoje, como prova bem provada, às terças-feiras, a educação às quartas e a pesquisa às quintas-feiras, portanto, isto já a anterior era uma visão mais global, não é? Não só o Conselho, mas todo o mecanismo, e aqui eu não tenho dados, não é? E depois aqui seríamos nós, enquanto agentes mais operacionais. Depois, ainda também no nosso mecanismo tínhamos a identificação das pessoas, naturalmente aqui a negrito, a bold,
a nossa secretária, portanto, a Maria Rita, cá está o ponto focal, o substituto de instituição. Depois, cá está, portanto, a valorização do que temos feito, dentro dos poucos minutos que temos, identificou-se, digamos, naturalmente esta pós-graduação, o objetivo, os targets, os proponentes, quem são os professores, dizer que é um curso do mix, tem algumas, são essencialmente online, mas tem alguns face-to-face, ou seja, aulas presenciais para a introdução e para momentos em que é preciso discutir a pesquisa, e aqui estava a indicação, enfim, o logo da pós-graduação e também quem é que, digamos, financia esta proposta. Depois a seguir, sim, com os dados que tinha, que já até foi julgo que foi a Lilian que enviou esta informação nos slides, eu recuperei e fiz aqui um trabalho, quantos estudantes tínhamos, não é, que no fundo se candidataram, era que escolher 50, e depois eu contei os estudantes e deu 33, até pedia depois se esta reflexão está bem feita ou não, e depois, enfim, alguma caracterização dos estudantes, female, male, por género, por idade, e depois, também tendo em conta a informação que recebemos naqueles slides, fiz aqui por área científica, não é? Pelo grau académico que tinham. Mas, depois, em termos da escola de verão, identificamos naturalmente as nossas duas escolas de verão e digamos, a programação, uma a de Tete e outra em São Francisco do Conde, também, aqui esta indicação. E, mais uma vez, aqui também sempre o funding, não é? Portanto, quem é que financiou estes processos. E depois, uma nota final para a nossa pesquisa, neste caso, era o que eu tinha os dados, portanto, foi o que foi trabalhado aqui, relativamente, digamos, às ações prioritárias na pesquisa, e aqui está identificado qual é o objetivo da pesquisa, o que é que se pretendia, e qual foi o instrumento, e como era construído o instrumento. E aqui os principais a seguir, ainda indicação, enfim, da parte metodológica, que foram contactados daquilo que eu tinha, não é? A informação que tinha, 160, validaram 65, e depois já aqui alguns resultados, quais foram os temas prioritários da CPLP, e também, enfim, digamos, resultados já mais cabais sobre a pesquisa, quer ao nível do training, portanto, da formação, quer ao nível da pesquisa, e depois aqui uma análise. Eu acho que há aqui um pequeno problema. Sim, sim, está a querer crescer, está a repetir. E pronto, e era exatamente isto, uma coisa muito pequenina, porque não tínhamos muito mais tempo. Há inclusive um slide até a mais, são 10, o que significa que tinha que correr rápido porque eram 5 minutos, não é? Mas no fundo era esta a proposta, que eram 2 minutos por slide. Era esta a proposta que tinha aqui apresentado, portanto, uma coisa muito, muito simples. E aqui, para além de pedir-vos a confirmação, digamos, se concordavam com esta proposta, e portanto, se isto fazia sentido, e também de alguns dados, se eu interpretei bem a informação que tinha comigo, era também, digamos, completar precisamente esta parte de quantos pesquisadores nós somos na totalidade, quantas instituições, ou seja, precisava da planilha total, não é? Digamos, o cadastro de quantos somos no mecanismo, para além de nós, COSAN, não é? O Conselho, enfim, para além de nós, quem é que temos ainda a mais que os nossos colegas que também colaboram no mecanismo, não necessariamente digamos assim, no secretariado. Pronto. E era isto que tinha aqui. Obrigada. Perfeito, Ana. Eu acho que aqui já tem algumas coisas que a gente pode pensar como tarefa, né? E como definição do grupo. Porque houve uma época em que nós temos essa lista, é uma lista de pessoas que tenham passado por aqui, de alguma forma tenham nos ajudado, ou até apenas acompanhado uma ou outra reunião.
ou que tenham passado pelo mecanismo, ocuparam um papel num determinado momento e depois se afastaram, né? Como nós temos casos mais antigos de Angola, hoje ainda a gente considera, né, o grupo que está lá, o Alister e a Imaculada, mas teve a Fátima lá no começo, que na verdade ela foi contada na nossa lista, mas efetivamente ela participou de uma reunião. Mas acho que hoje a gente tem uma rede mais viva, né? Que são as pessoas que estão colaborando com o curso de especialização, com algumas atividades, mesmo os tutores dos países, né? Os professores que estão se dispondo a dar aula lá em Portugal, em São Tomé, as pessoas que estão se dispondo a apoiar o processo de tutoria, em Cabo Verde. Rita, tenho aqui uma questão, mas nós, pergunto porque não sei, portanto é mesmo ignorância. Nós não tínhamos, quando, por exemplo, enquanto pesquisadores, fazer um cadastro, ou seja, submetermos à apreciação ou não? Sim, nós temos um formulário de cadastro de pesquisadores e nós temos um número de pesquisadores cadastrados, mas esses novos não estão cadastrados. Era aí que eu ia chegar. Eu acho que a gente tem que rever isso, inclusive assim, cadastro que estão ativos ou não. Bom dia a todos. Depois eu quero fazer uma observação em relação a isso. Tá. Lembra que a Cristina até criou um Google Drive? Nós temos um Google com essas coisas, mas acho que a gente precisa retomar isso, né? Pode fazer, Jaqueline. É a Jaqueline que está falando? Sim, sou eu. Peço desculpas pelo atraso. Eu saí sem aplicativo para levar as crianças na escola e me perdi na cidade. E fiquei rodando, assim, um absurdo. Bom, gente, o que eu queria dizer em relação a isso? Eu tenho essa dificuldade também de compreender quem somos para além do grupo de coordenação, porque é isso, eu acho que talvez a gente precisa realmente atentar a definir isso. Por quê? Numa das solicitações do projeto que nos é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pede dados da rede de pesquisadores, né? E assim, para efeitos do projeto, nós fizemos uma lista de todas as pessoas que se envolveram de alguma maneira, inclusive respondendo as perguntas, respondendo o cadastro, né? Todo mundo que respondeu está nessa lista. No entanto, a gente sabe que, bom, o fato de ter respondido não significa que a pessoa tenha um envolvimento direto, enfim, mas a gente optou por fazer assim porque, bom, precisava mostrar uma certa amplitude de alcance para o Ministério. Mas acho que a gente tem que pensar, talvez, de consolidar um grupo que está envolvido, sobretudo, com a especialização, ou que está envolvido nas ações que são feitas em cada país, ou seja, com quem que o Vladimir conta, com quem que o Pedro conta lá em Malês, com quem que a Ana, né, o pessoal, talvez a gente precisava isso. Eu não lembro desse formulário, eu lembro desse formulário, sei que respondi esse formulário. Eu não lembro se ele é muito detalhista, se ele é pouco prático, talvez seja isso, porque eu sei que em um dado momento foi enviado para os parceiros responderem e muita gente não respondeu. Então, talvez, não tenho certeza disso, o instrumento não seja o mais adequado. Não sei, Maria Rita. Na verdade, eu vou contar para vocês como é que isso se processou e até onde a gente chegou e acho que a gente acaba não concluindo as tarefas porque fica, não sei, talvez ela fique inviável. O formulário é simples, mas a gente, quando fizemos da primeira vez, né, assim, em 2015, nós assumimos um comitê provisório. Esse comitê deveria rever o estatuto do mecanismo e criar meios de eleger pessoas para compor efetivamente o mecanismo. Nós elaboramos os questionários, aliás, elaboramos os cadastros de instituição
e os cadastros de pesquisadores, eu tenho eles aqui, posso passar para todo mundo. As instituições que estão hoje no mecanismo, elas estão inscritas, né? E quando chegou o mês de agosto, antes do Consan de Dili, nós chegamos à conclusão que não era possível fazer uma eleição. Por quê? Porque cada país, cada representante de país, tinha uma tarefa que era constituir a sua rede, que era chamar as pessoas, chamar para conversar. O Luiz chegou a fazer um encontro lá em Portugal, tanto que Portugal tem um número de instituições maior cadastrados. Aqui no Brasil nós não fizemos, a gente achou que chamar muita gente aqui seria meio que desproporcional, ficamos com as instituições que estávamos. Houve uma época em que o Rio de Janeiro também participava, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi nessa época em que a Unilab entrou no lugar da Federal Rural do Rio de Janeiro. E nós, depois que a Universidade de Lisboa saiu, né, e que entrou a Universidade da Cristina, tal, nós começamos a trabalhar esses cadastros, que é um pouco do que a gente tem, mas o problema não é o cadastro, o problema é identificar as pessoas, é chamar as pessoas. Nós estávamos numa época em que chamar as pessoas para fazer o quê, né? Nós não conseguimos juntar, nós não conseguimos fazer isso, principalmente nos países da África. Não foi feito nenhum movimento no sentido de chamar mais pessoas, né? E isso ficou um pouco parado. Agora, depois, no Consan eu preciso olhar aqui qual foi a data, mas eu acho que foi no Consan de Cabo Verde, ou foi eu acho que mais naquele encontro de agricultura, agora estou lembrando, no encontro de agricultura familiar que nós fomos para Portugal, eu até levei uma lâmina mostrando que cada um poderia desenhar a sua rede, né, e ver com quem eles contam, até nessa tentativa mesmo. Eu cheguei a levar o modelo nosso, e nós também não concluímos essa tarefa. Talvez agora, talvez porque ela não tenha feito sentido naquela época, né? Talvez agora a gente consiga identificar realmente quem são as pessoas de cada país que estão trabalhando, e não importa que seja uma rede pequena, mas é uma rede operativa, uma rede que faz o seu trabalho, né? E ver quem são as pessoas de cada país. Não sei, mas nós já tivemos algumas tentativas de organizar isso. A gente tem algumas coisas, mas a gente não realmente, a gente precisa se definir. Não sei o que vocês acham. Maria Rita, mas nesta fase eu apanhei o seu ponto importante, que me parece mais relevante, que é o problema não é, no fundo, sistematizar quem é que temos, é chamar mais pessoas e propor-lhe, digamos, identificar aqui uma ligação ao mecanismo, no sentido de dizer o que fazeis, o que podeis fazer por nós, ou o que é que podemos fazer uns pelos outros, não é? Em prol da segurança alimentar e nutricional. Eu percebi a sua preocupação e partilho-a, mas eu acho que se calhar nesta fase, e recuperando também a preocupação da Jacqueline, pelo menos começávamos, é um começo, é uma possibilidade, como outra qualquer, se calhar pode até não ser a mais adequada, mas fazemos uma identificação de quem é que nós temos, e depois, a partir daí, íamos avançando, não é? Ou seja, quem são as pessoas que estão cadastradas, quem é que temos, não é? No fundo, para responder a isto, não é? Quantos pesquisadores é que nós temos efetivamente cadastrados? Temos de todos os países que compõem o mecanismo, não é? Temos 20, temos 35, 10% são de Portugal, 17%, 20% são do o que for, não é? Do Brasil. Pronto, quantos é que nós temos? Quem são? Quais são as áreas científicas, não é? E depois, perante o que temos, até fica bem claro que se calhar precisávamos mais pessoas numa determinada área, seria desejável que tivéssemos colaboradores noutra área, ou mais colaboradores de um determinado país, que temos menos, não é?
permitia-nos fazer aqui uma espécie de diagnóstico do que é que somos, para depois tentarmos ir mais longe, não é? E no fundo, recuperar aquilo que a Maria Rita disse, e eu percebi muito bem, é como é que chamamos mais pessoas para fazerem algo connosco, não é? Mas eu acho que devíamos começar com o que já temos, sobretudo com o cadastro, as pessoas, para além do cadastro, quem colabora connosco, não é? E tentarmos identificar quem é que são essas pessoas. Porque eu, quando neste slide, eu de facto não cheguei lá, não tinha informação, não é? Sim, eu acho perfeito. Eu acho que a gente pode pegar aquela lista que está no Google Drive, atualizar a lista no sentido de quem são essas pessoas, onde elas estão agora, né? Mesmo que elas, pela lógica das redes, mesmo que essa pessoa não esteja ativa, ela já passou por aqui, ela faz parte da rede, mas quem são as pessoas ativas hoje e quais são as pessoas que estão em cada país trabalhando e que não estão nessa lista. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente e a gente precisa ampliar, né? Precisa colocar todas as pessoas nessa lista. Eu acho que nós somos pelo menos uns 50, 60. Só trabalhando no curso tem 40 pessoas. Fora os tutores, né? E essas pessoas, eu acho que elas precisam estar cadastradas e a gente precisa atualizar isso. A Renata, que está aqui ouvindo a gente, que é bolsista, ela está trabalhando com o curso, ela tem o cadastro, ela tem o nome da maioria das pessoas, ela tem o contato da maioria dessas pessoas, ela pode nos ajudar a fazer isso, a resgatar a lista que está no Google Drive, os documentos que estão lá, e solicitar daqueles que nós não temos. Não sei o que vocês acham. Era fantástico, Maria Rita. Não querendo eu aqui protagonizar a discussão, já me calo, porque eu quando nesta, digamos assim, quando desta a preparação desta apresentação, eu também fui ao Google Drive e vi lá, e o que nós temos lá, e bem, são no fundo os tais cadastros, não é? Que entretanto as pessoas foram aderindo, não é? E foram avançando. Mas eu só encontrei, mas isso foi falha minha, certamente, os de Portugal. Porque realmente, Ana, tem muito poucos do Brasil. Eu acho que... Porque eu só vi de Portugal, certamente eu vi mal, Maria Rita, agora a sério. Olha, o professor Pedro de Moçambique fez, o Vladimir fez. Eu acho que só mas tem... eu acho que eles não estão, mas eu acho que não estão no Google Drive. É isso que eu quero. No Google Drive estão os de Portugal. Eu vou olhar aqui, os meus arquivos eu tenho de todos os anos, tudo que tem aqui no computador. Eu vou dar uma verificada se por acaso não foi para lá ou está em outra pasta. Isso eu posso dar uma verificada. Eu sei que nós fizemos também, mandamos alguma coisa pelo correio também, né, Maria Rita? Então, o que tem pelo correio, eu tenho algumas, eu acho que é da Unilab e mais uma instituição, se eu não me engano, é a adesão da instituição. Isso precisa ser escaneado e colocado lá. E acho que aí, quando a instituição adere, ela tem que indicar pelo menos um pesquisador. Então, acho que tem a adesão da instituição e um cadastro de pesquisador da Unilab. Que provavelmente seja o meu. Provavelmente seja o seu. De qualquer forma, Ana, eu acho que assim, a gente vai, como que eu digo, consertando e voando da mesma maneira, né? Então, eu acho que essa possibilidade que surgiu da sua participação lá na FAO, eu acho que também é um momento que a gente, precisou de alguma informação que a gente não tem sistematizada de uma maneira adequada, é um momento também da gente se rever e construir isso, não acho tranquilo. Cria uma necessidade. Inteiramente de acordo. Né? Inteiramente de acordo. Foi ótimo. Inclusive, Ana, isso vem bem ao encontro daquilo que eu trago para vocês. Eu comecei a fazer um levantamento, assim, do que é que teria de informação para a gente colocar
né, do que seria necessário para a gente colocar no documento de diretriz, que é aquele documento que está ligado à pesquisa, né? E daí eu fiquei me perguntando que cara que a gente vai dar para essa diretriz, porque eu peguei alguns documentos do Banco Mundial, eu peguei documentos da FAO e eu procurei o que tem na área da pesquisa mesmo, né? Eu acho que o professor Pedro Leiva não está aqui, parece que ele também fez um levantamento desse tipo, e eu até gostaria de saber o que é que ele tem mais. Mas assim, a gente precisa ver qual é o foco, né? Se a gente vai fazer uma diretriz de pesquisa para a universidade, ou se a gente vai fazer uma diretriz de pesquisa daquilo que está em documentos da FAO, em documentos do Banco Mundial, que, na verdade, nesses países, nós não temos pesquisadores atuando nessas áreas, né? Como é que a gente faz como é que a gente equaciona isso, né? Está falando daquele produto, Maria Rita, final lá, que é a Diretrizes de Ensino, Pesquisa e Extensão para a CPLP? Exatamente. Porque eu comecei aqui, ó, esses dias, eu até queria trazer um texto base para vocês, né? Mas eu me perdi nas leituras. Eu encontrei, eu fui por país, assim, procurando o que tem de pesquisa, né? Que tem o nome desses países, em relação a ensino, a pesquisa, a extensão, né? E eu achei mais documentos da FAO, documentos do Banco Mundial e algumas coisas, né? Alguns pesquisadores, alguns teóricos que se debruçam um pouco no ensino superior, né? Na pós-graduação, mas efetivamente na pesquisa, né? O que é que tem de pesquisa dentro da área de segurança alimentar e nutricional, eu não encontrei muita coisa, encontrei muito pouca coisa. E aí eu acho que até os nossos colegas podem falar, e acho que a gente tem que pensar, bom, nós vamos escrever diretrizes, mas para quem? É para as nossas universidades, é para essa rede de pesquisadores aqui que a gente identifica. E aí quando a Ana fala assim, qual é a área científica, né? Acho que a gente tem que começar por aí. Qual é a área que a gente tem alguma coisa para contribuir e que teria algum pesquisador no nosso país para contribuir? Por exemplo, na minha universidade, eu teria pesquisadores de todas as áreas que a gente poderia chamar, mas é aqui no Brasil e nos outros países, né? O que a gente... qual é a diretriz que realmente a gente quer pensar, né? É uma formação para pesquisa, é atender essas demandas que estão postas ali pela FAO, pelo Banco Mundial, é ver o que é que está nas políticas desses países, né? Eu andei levantando também alguma legislação, eu vi que Cabo Verde tem bastante coisa, Angola tem um pouco, São Tomé também tem alguma coisa, mas os sites dos países também não está muito adequado, assim, não tem muita coisa, eu acho que pode ser que tenha coisas que não estão nos sites. Não sei se eu estou sendo muito perfeccionista de querer identificar essas coisas, mas acho difícil a gente falar de pesquisa sem a gente saber com que é que a gente está mexendo, né? A gente percebe que as pesquisas do Banco Mundial, elas estão muito focadas no mercado, né, em gerar mercado. É isso, entendeu? Acho que a gente precisa começar a fazer essa discussão para ver qual é o caminho que a gente tem que dar. Maria Rita, eu não sei se... Eu sempre vi esse documento, e aí tem que ver se é isso mesmo, como um momento da gente sintetizar o acúmulo que a gente teve nesse período de execução, de atuação, né? Não só de execução do projeto, mas de atuação nossa. Então, talvez os instrumentos que vão nos dar elementos para elaborar essas diretrizes, eles vão muito além da pesquisa, mas eles vão também às observações que a gente faz na nossa ida a Moçambique, na interface de debates que a gente fez em outros momentos, na reflexão que a gente fez aqui no Brasil. Então, assim, eu vejo ele como uma orientação mais geral, entendeu? Por exemplo,
Ensino, pesquisa e extensão. Na parte de ensino, e aí a gente já vou colocar um pouco uma experiência que a gente está fazendo agora no Unilab, me parece assim, importante a gente frisar a importância de se adequar aos currículos das universidades à realidade, né? A gente identificou questões aí que talvez fosse importante de repensar o curso de nutrição em Moçambique. Nós estamos montando um curso agora de engenharia de alimentos, mas completamente nos desafiando a fazer um curso voltado para as demandas da CPLP e não um curso voltado para mercado, para industrialização, para curso para formação, né, de desenvolvimento de produtos, especificamente voltados para atender a demanda da indústria. Então, assim, ó, eu sempre vi esse documento como orientações gerais. Lógico que mas não acho que tem que ser baseado na nossa capacidade instalada. Eu acho que ele pode ter uma coisa de utopia também, sabe? De, olha, bom, o necessário é isso. Como nós vamos chegar a isso, não sei. Mas acho que isso é a forma com que eu vejo ele. Então, eu nunca me preocupei muito de saber se nós temos pesquisadores para responder todas as respostas que a gente vai solicitar nele, mas talvez fosse um norte, né, para se pensar, um instrumento para se construir um debate, para se construir, para ajudar a orientar as instituições, mas muito pensado assim, bom, isso é o que a gente identificou que seria importante, né? E aí, bom, uma parte dessas questões que a gente identificou como sendo importantes, a gente tem capacidade de responder, outras tem que se construir, né? Uhum. E aí, quando falar da pesquisação, quando falar na parte de pesquisa, fortalecer o debate, né, pontuar o debate da pesquisação, da pesquisa contextualizada, eu sempre vi ele dessa forma. Não, eu também vejo, Jaqueline, mas eu acho que na hora que você senta para escrever e que você se vê diante desse cardápio de coisas e que a gente precisa se questionar, por exemplo, o que é que dá assim, os princípios desse documento, né? É a estratégia da CPLP? É a segurança alimentar e nutricional? É o direito humano à alimentação, né? Eu acho que nós temos que parar para ver assim, quais são nos países, né? Especialmente nos países africanos, que me parece que a FAO, a CPLP, é a que meio que governa a segurança alimentar, né? Eu vejo os alunos, eu estou acompanhando o curso, e os alunos que estão no curso, por exemplo, em Cabo Verde, deixam muito claro o papel da FAO para eles, né? Não é a mesma coisa que para a gente. Eu penso que a gente precisa olhar tudo isso para poder fazer uma introdução mais concreta, né? E aí eu acabo, eu não sei, talvez eu esteja querendo olhar muita coisa, eu acabo caindo quase que num abismo de coisas, né? Para a gente chegar e dizer, bom, então nós estamos nesse ponto aqui, é isso, e nós conhecemos o que tem além disso, né? Para a gente não pegar um caminho muito parcial. E isso só é possível se a gente tem uma participação mais efetiva de cada país, né? Mesmo quando eu pego documentos, né? Tem uma revista chamada Estudos Africanos, que elas trazem muitas realidades que para a gente, brasileiro, né? A questão da migração é muito forte, a questão da água, a questão do mar para as ilhas, né? Isso eu acho que só alguém do lugar pode falar, né? E eu estou percebendo isso ao conversar com os alunos da especialização. Então, eu penso que esse cenário precisa ser... a gente precisa fazer uma aproximação com esse cenário para escrever o documento. É quase que um trabalho, eu acho que é um trabalho muito, muito intenso, mas... Eu acho que é mais um trabalho, assim, de realmente ter um grupo de trabalho, ter um norte de tentar compactuar, na verdade,
questões que são importantes, né? Então, qual é o recorte histórico que a gente vai dar nisso, ou a gente, né, a gente vai aprofundar nisso ou não, ou a gente só vai referenciar algumas bibliografias, mas qual o recorte histórico que a gente vai dar nisso, a questão da legislação, políticas públicas e tal, e depois entrar numa parte baseada mais no empírico, na observação, na vivência. Acho que é uma coisa muito da gente fazer um pacto, mas também penso que, assim, vai dar bastante trabalho, mas tem que ser feito pelo coletivo, né? Porque senão vai ser um olhar bem... Exatamente, né? Eu acho que talvez a gente não... Eu não vejo que tem que ser um documento de não sei quantas folhas. O problema é que a síntese ela é muito mais complicada do que a descrição, né? A gente precisa de uma síntese, de um ponto de situação agora, de pessoas que consigam olhar para essa realidade e fazer uma síntese dela. Eu consigo fazer isso do Brasil, mas eu não sei se, né, como é que a gente faz com os outros países, como é que a gente faz, inclusive, com a CPLP, com a estratégia, né? Acho que dá para fazer uma pequena aproximação, mas certamente vai ficar faltando essas coisas, que vai precisar de todo mundo trabalhando. E que talvez nesse documento que a gente levantou, essa é uma questão que eu faço, é um documento muito pautado na política brasileira, né? Na estratégia da CPLP, ele é muito geral, né? Agora, se a gente quiser fazer alguma coisa, como a gente está pensando, em termos de formação, que de fato se aproxime da realidade de cada país, né? É uma coisa que todo mundo trabalha junto, mas que essa particularidade, essa realidade de cada país é respeitada, a gente vai ter que fazer um esforço. Assim, quando tu diz respeitar a realidade de cada país, dá um exemplo, Maria Rita, deixa eu entender a tua preocupação. Por exemplo, você pega alguns estudos feitos em Guiné-Bissau, tá? Alguns trabalhos feitos em Guiné-Bissau. A pesquisa feita no Brasil, ela tem, eu acho que lá em Guiné-Bissau é outro tipo de preocupação com a pesquisa. Metodologicamente, eu acredito que não, eu acredito que a gente até possa avançar, mas em termos assim de prioridade de pesquisa, né? Ali eu estava vendo ontem a sobrevivência de algumas comunidades frente a essa lógica de mercado que, de alguma forma, está sendo pregada pela FAO. Né? Sim, entendo. Agora, eu não sei se a gente precisa ficar preso. Assim, lógico, você não vai desprezar a importância né, da FAO nesse processo, logicamente que não. Mas, assim, eu acho que a gente pode ter um caminho crítico sem explicitar isso, mas a gente pode colocar questões que não estão realmente no foco da FAO. Né? Eu acho que esse é o ponto, Jaqueline, eu acho que esse é o ponto, porque, como eu disse para vocês, eu tentei consultar, tentei ler, ontem à tarde eu fiquei lendo várias coisas, né, para ver qual caminho que poderia ser tomado, e eu não li coisas brasileiras, eu tentei ler coisas dos outros países, eu consegui encontrar e consegui ler algumas coisas sobre Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, e muito pouca coisa de Timor-Leste e Angola. Angola também consegui bastante coisa. O que tem mais é de Moçambique, Angola, Cabo Verde, depois São Tomé e depois Timor-Leste, Guiné Equatorial, não achei nada. E aí você tem três posições. Você tem a posição da FAO, você tem a posição do Banco Mundial e você tem a posição das pesquisas. O que está mais fraco, assim, o que a gente tem menos coisa, é a posição mais independente da pesquisa. E talvez esse documento tenha que valorizar mais isso, né? Essa posição mais independente da pesquisa. E vamos pegar o exemplo, Maria Rita, da Embrapa. A Embrapa tem escritório em mais de um desses países. E tem muita pesquisa na África.
mas pesquisas que, a meu ver, né, e não meu particularmente, mas assim, como um grupo de pessoas que consegue olhar isso de uma forma um pouco mais crítica, são pesquisas dissonantes com a estratégia de segurança alimentar e nutricional. São pesquisas, são ações voltadas para o mercado e que, muitos casos, agravam o problema local, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem como fugir muito de uma perspectiva mais independente. Exatamente, mas ali a gente precisa fazer uma leitura desses outros. Claro. Eu não estou dizendo que não está tão simples assim. A gente precisa fazer uma leitura desses outros, precisa ver o que é que a gente tem de fato da pesquisa, e eu concordo com você, até onde a pesquisa, né? Colocar uma utopia e colocar um horizonte até onde a pesquisa poderia chegar, né? Mas isso requer uma reflexão, requer um levantamento, né? Eu queria muito saber até onde o Pedro chegou com os levantamentos dele. Olha, Maria Rita, eu nem sabia que o Pedro estava fazendo isso. O Pedro estava com aqueles bolsistas lá na Unilab, no Malês, levantando essas coisas. Pelo menos foi o que ele nos disse. Não, eu sei, mas então tem que realmente retomar com ele isso. Né? Então, eu acho que a gente tem uma tarefa ainda grande pela frente, mas a gente precisa começar, né? Porque também a gente precisa colocar alguns prazos para isso. Eu não sei, a gente só está as duas falando aqui, mas se o Vladimir tem notícias, quando vai ser o Miklai está só escrevendo. Ah, ok. Olá, bom dia. Bom dia. Estou ouvindo, falando e vocês assim. ficam quietos, né? Agora vamos deixar o Vladimir, a Ana, quem está com o microfone, falar. Pois é, eu estou em Lisboa, cheguei hoje de manhã e vim por causa a Rede Scam estar organizando um encontro de apresentação de pesquisas na área agroalimentar e florestal também. Em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Eles fizeram um levantamento bem interessante nestes 3 países e vamos ter amanhã um encontro de apresentação, por isso estou por aqui. Há 3 semanas também estive na Guiné-Bissau e tive um encontro com o reitor da Universidade Mica Cabral e com o Raul, que também já participou na fase inicial, não é? E abordei com eles a questão do mecanismo e indicaram 2 nomes que potencialmente poderão ter interesse em participar. Troquei um e-mail com eles com o conhecimento da Maria Rita e da Jaqueline e podemos ver se é possível retomar o diálogo com a Guiné-Bissau por esta via ou se já há outras vias mais consolidadas, né? Vladimir, eles se retornaram alguma coisa? Retornaram. O reitor respondeu, sim. Não, o reitor acho que tu até encaminhou, digo, os pesquisadores. Não. Retornaram só que sim, que estão engajados. Faltam os nomes. E caso quiserem, eu volto à carga a solicitar os nomes e os contatos, né? Em março, né? Provavelmente a gente vá para lá. Também eu acho que também é um elemento aí para a gente pensar uma programação dentro disso que tu construiu e a gente fortalecer isso, né? Definitivamente, porque acho que a Guiné-Bissau a gente realmente precisa resolver. Sim. Estou avançando nessas questões porque amanhã e depois de amanhã não vou ter disponibilidade de estar aqui convosco. Por isso estou misturando os assuntos todos, né? Sim, em relação ao Cabo Verde, do que falaram até agora, eu estou tentando puxar mais professores para esta causa, pedi acesso às professoras que estão comigo neste projeto da especialização para ver se elas conseguem acompanhar via plataforma, via Moodle, o curso. Uma ou outra pode estar a acompanhar, talvez nem todas.
mas é um processo de gradualmente ir aumentando o leque de participantes, né? Em termos de pesquisas, que eu saiba, só a professora Elsa Simões é que tem alguma coisa publicada sobre segurança alimentar em Cabo Verde, mas ela neste momento está na Embaixada de Cabo Verde em Roma, portanto não está na docência. E a ideia é, paulatinamente, também puxar mais docentes para esta temática, né? Nós temos, há uma questão também que é estatutário, não é? Do próprio mecanismo. A Universidade de Santiago, que é uma universidade privada, iniciou há 2 anos um curso de nutrição, não é? Eu ainda não explorei muito bem que competências eles têm lá e o que estão fazendo para além de lecionar, porque também ainda não clarificamos muito bem como envolver as instituições privadas neste processo, né? Em função desta clarificação, podemos ver como aproximá-los às suas competências e ver o que é que nós podemos aproveitar também do que está sendo feito por lá, não é? Portanto, é isso, não é? Acho que por agora me calo para vos ouvir também serenamente, né? Eu posso fazer aqui uma pergunta, a todos vós, que até surgiu, e vou já passar no decorrer da apresentação destes slides, da construção destes slides, que de facto para a Guiné-Bissau, peço desculpa, eventualmente foi erro meu, mas o Arlindo Rodrigues Forte está também em Cabo Verde, é correto? Não é correto. Não, ele é de Cabo Verde. Pois eu tinha isto. Então, quem é que estaria em Guiné? Peço como substituto. Podem-me aqui ajudar, assim já corrijo isto, porque eu tinha visto esta questão. Dos dados que tinha, era isto que tenho lá. Os dados que tenho, é isto que tenho. Não é Arlindo, seguramente. O Arlindo está aqui em Lisboa a fazer doutoramento. Acredito que quando ele terminar, quando ele estiver mais livre, vai poder contribuir muito mais, né? Nesta fase. Certo. Sim, mas sim, a Guiné-Bissau não é de certeza. E em Cabo Verde, quem é que é o substituto, então, Vladimir, se faz favor? Sim, ele foi indicado, ainda não tinha começado o doutoramento, né? Tenho 4 professoras que estão mais ou menos envolvidos no curso de especialização e aos poucos poderão assumir essa substituição, né? Ok, porque eu volto a insistir, no fundo o que eu procurei foi sempre sistematizar a informação que tinha, não é? E esta informação, nós tínhamos um mecanismo que a Jacqueline tinha pedido, digamos, os colegas substitutos, e este era o que eu tenho comigo, não é? Que foi enviado para todos, e por isso eu tinha verificado que de facto o Arlindo estava em 2 lados, e eu disse, bem, de certeza que pode haver aqui uma gralha, mas como eu não tinha alternativa, coloquei os 2. Por isso, o Arlindo, à época, foi a pessoa responsável para substituir, não é, Vladimir? E na Guiné-Bissau, quem é que está? Eu tenho aqui que na Guiné-Bissau, quer dizer, eu tenho aqui, não foi indicado pelo reitor, o Delfim, mas ele participou de 1 ou 2 reuniões e nunca mais se manifestou e não participou mais. Ele é, como é que se chama? Podes escrever, Jacqueline, aí do lado, como é que ele se chama? Que assim já construía isso. Se pudesse pôr aí no chat. Delfim, eu passei aqui, mas eu vou tentar pegar o nome todo, porque eu tenho contato dele no WhatsApp. E o apelido? Delfim quê? Ele é Delfim quê? Então, eu tenho no WhatsApp, mas aqui só Delfim. Mas eu vou procurar, porque eu já fiz alguns contatos com ele, eu acho que ele está inclusive no nosso grupo. Ele está no nosso grupo, no grupo da coordenação, ele está nesse grupo. E quem é o Simão? Quem é o Simão? Talvez seja o... Ó, eu vou procurar isso direitinho no meu e-mail. Eu acho que quem indicou eles, talvez Simão seja o vice dele. Seja o antigo reitor, Joel, antigo reitor da Amílcar Cabral. Pode ser que seja isso.
Isso é importante corrigir, porque é assim que está no site, está público isso, né? A Renata precisa tirar. A Renata que organizou essa lista. Não, mas já faz um certo tempo, assim, que... deixa eu entrar aqui no meu e-mail, que de repente eu já consigo ver que foi... Ele tá no grupo de coordenação, inclusive. Ó, é Delfim Domingos da Costa. Esse foi indicado pelo reitor, então tem que consultar o reitor. Você se lembra, Vladimir, se era outro o nome da pessoa que ele indicou? Não, na verdade, não memorizei os nomes. Ele deu dois nomes, mas não memorizei. Pois é, porque assim, ó, na verdade, o que acontece? Ele não poderia dar outros nomes porque já tem. São pessoas que não estão atuando, né? Não estão fazendo seu papel, mas já existe. É que trocou o reitor, né, Jaqueline? Então, acho que mudou, ok, mas mudou o reitor, mas teria que, sei lá, minimamente ter isso aí direito. Mas provavelmente seria ótimo que mudasse mesmo, porque é alguém que fosse mais, que tivesse condições mais de participar, né? Eu estou procurando aqui meu e-mail para ver se eu acho o e-mail onde ele fala isso. Ó, deixa eu ver, eu estou aqui com o e-mail do Vladimir. Mas deixa eu ver se eu encontro. Mas acho que eu não tenho a cópia do que ele indicou de pessoas. Eu tenho apenas o nome do reitor e do Raul aqui. Deixa eu ver se tem algum outro. Gente, nós já estamos no teto da nossa reunião. Eu não sei se vocês têm essa disponibilidade. Amanhã seria pesquisa? Amanhã seria formação. A gente ficou de trabalhar as questões da pesquisa hoje para reunir em 2 reuniões, pelo menos esse ano. Depois a gente retoma 3. Porque na quinta-feira, a menos que você coordene e esteja presente na reunião da quinta, eu dou aula de quinta-feira no primeiro horário, e nem todo mundo estava podendo, a gente chegou à conclusão que poderia... Não, eu lembrei, não, tá bem assim. Eu só estou pensando nisso, que aí amanhã a gente teria que continuar nesse tema, né? Sim, eu acho que nós podemos finalizar, pegar um pedacinho da reunião de amanhã e trabalhar a formação amanhã, porque também a gente tem essa demanda de discutir a pós-graduação, de atualizar como é que está o curso, né? Não dá para ficar só trabalhando nisso, senão a gente deixa morrer, na minha opinião, a gente deixa morrer o outro tema. Mas acho que finalizar essa coisa do, né, tirar já um encaminhamento hoje, né, e retomar isso na próxima reunião. O que eu posso fazer é tentar fazer uns apontamentos em função da nossa conversa de hoje para esse documento, e acho que a Renata pode assumir de atualizar essa lista de quem tem cadastro, quem não tem, e solicitar cadastro para as pessoas que estão colaborando e não têm cadastro ainda. Do Delfim, eu vi um contato dele aqui com a Cristina, informando o interesse de participar lá em Danha Nova, mas nada, é isso, dando os valores que custaria, enfim, essa parte aí, Delfim Domingos da Costa. Eu acho que teria que, se existe essa indicação do reitor, não sei se a gente não deve, então, acho que precisa retomar o nome dessas pessoas, Vladimir, ver quem são realmente que ele indicou, se não é o mesmo. Achei aqui, ó. Agora, lançamos os cursos de... Simão Gomes, coordenador do curso, irá substituir o professor Augusto Bock como nosso representante. Engenheiro Delfim Costa passa a ser o segundo elemento de contato e outro representante. Então, ou seja, Simão é o oficial, eu vou passar isso para a Renata, e o Delfim
é o substituto. Mas precisamos confrontar isso com os nomes que o reitor deu agora. Com certeza. Né? Aí o Vladimir, eu acho que o Vladimir, a Renata pode conversar com o Vladimir, daí fazemos uma correspondência para esses outros, né? Para o Simão e para o outro, para o Arlindo. Não, Arlindo não, desculpa. Sim. Eu diplomaticamente. Exatamente. Olha, eu tenho uma correspondência aqui também do outro rei, ele dizendo que iria, enfim, entrar em eu tinha conversado com ele que não aproveitar para dar as boas-vindas aos professores Simão. Ele cita novamente esses dois professores. Então tem que ver se não é os mesmos, Vladimir. Talvez sejam os mesmos, só que esses professores têm que se posicionar, né? Exato. É bem possível que sejam os mesmos, porque ele me falou... Eu vou te encaminhar esse e-mail, Vladimir, tá? Okay. Para te ter conhecimento da informação que eu tenho. Eu acho que a gente devia tentar uma reunião particular com eles dois, talvez o Vladimir, que esteve lá há pouco tempo, não fica essa coisa do Brasil, eu acho que tem uma relação mais próxima, talvez, né? E marcar uma reunião e dizer o que nós fazemos, se eles estão interessados ou não, tal. Sim. Eu percebi lá que a questão da internet enquanto um obstáculo é real, é bem real, não é? Mas o WhatsApp funciona. Sim. Porque a gente pode fazer como nós estamos fazendo com Moçambique. Moçambique nós estamos trabalhando, assim, até para atualizar vocês. O professor Manac, o Maitu, o professor Pedro, a gente tem conversado sistematicamente com eles por e-mail, e quando é preciso uma conversa, nós fazemos por WhatsApp. O Maitu está viajando de volta para o Brasil hoje, mas vocês veem que de vez em quando ele tenta, eles não conseguem entrar, né? Então, acho que Guiné também a gente vai ter que pensar nessas outras alternativas. Inclusive, o reitor, ele solicitou formalmente para nós apoio, tá? Entrou em contato direto com o Max, pediu apoio nessas questões que a gente faz, ajuste, construção de um curso de agronomia, várias coisas, assim. Ele está bastante presente, assim, no sentido de nos demandar. Então, isso a gente tem que considerar, não é porque não está aqui nesse grupo conversando que não faz parte da rede, né? Sim, mas de qualquer forma, efetivamente, a gente precisa se envolver de alguma maneira, né? Porque não pode ficar só no nível da instituição, o reitor quer, mas... Mas né? Quando vocês estão falando de pensar um curso, vocês devem estar interagindo com os coordenadores, com as pessoas que... Não. O reitor demandou isso para a ProInst, a ProInst passou isso para a direção do Instituto, e aí isso chegou para mim e eu disse, olha, a gente precisa conversar sobre esse tema, e aí ficou... Uma das que ficou programada assim, efetivamente, quando a gente tratar pessoalmente quando formos lá. Não avançou, assim, do ponto de vista de fazer contato com outros. A gente não está começando o trabalho ainda lá. A gente precisa entender bem... começar e as pessoas estarão envolvidas, porque, por exemplo, lá em Moçambique, a gente está conversando com vários professores para pensar... Mas não é não tem nada a ver com a especialização, né? Não. Eu estou dizendo, Jaqueline, que o fato de ter a demanda para a montagem de um curso vai gerar interação. Sim, sem dúvida. A questão é assim, que a gente tem que ver o que realmente eles querem, se nós temos perna para apoiar no nível que eles querem, mas eu acho que sim, acho que isso é tipo assim, um caminho bem com algo bem palpável para se fazer. Acho que Vladimir vê se é o mesmo, são as mesmas pessoas, e aí eu posso até retomar esse contato com o reitor, né, e da necessidade de ter uma aproximação maior, alguma coisa assim. Ok. Vou enviar um e-mail para ele e vocês estão acompanhando a resposta. Ok. Perfeito. Gente, só para apresentar, eu tinha convidado a Suelen para participar dessa reunião quando eu olhei o plano de trabalho e a gente tem aquele curso de Direito Humano um pouco ainda em stand-by, e tem um processo aqui que o professor Flávio está desenvolvendo e a Suelen ia contar para a gente
como é que está isso, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas acho que hoje não vai dar tempo, não sei se amanhã ou para a próxima reunião, Suelen, daqui a um mês. Mais alguma coisa, Ana? Só para aproveitar, daqui para o Vladimir e para aqui do Norte, bom almoço para todos nós e bom dia para vós aí do Sul. Com mais calor, certamente. Ok. Um abraço, Ana. Tudo de bom. Um abraço grande. Deus então. Com licença. Olá. Então, Tá, tá. então, Mais alguém gostaria de falar? não, eu acho que tranquilo, assim, da minha parte, tranquilo, assim, acho que retomamos amanhã. Assim, coisas para falar são várias, mas eu acho que não. Vai ter muita coisa. Mas aí amanhã a gente conversa mais uma hora e vai conversando, né? Eu acho que é um pouco isso que trunca as nossas atividades, é porque tem sempre alguma coisa na frente, né? Sempre tem uma urgência. Sempre. Impressionante. Tá certo. Então, tá bom. Então,